Como que você lida com desafios? Você tem um mindset fixo ou um mindset de crescimento? Se você não sabe o que é isso ainda, vai lá nos nossos vídeos anteriores, já testa qual é o seu mindset predominante, em quais áreas que você tem cada um deles e volta aqui para a gente continuar cada um dos exercícios. Eu sou a professora e pesquisadora Larissa Silvério e hoje eu vou dar continuidade com vocês no nosso último vídeo sobre mindset. E nos próximos vídeos nós vamos entrar em um outro conteúdo falando sobre inteligência corporal e como isso impacta diretamente o seu funcionamento neurológico. Se você está gostando desses vídeos, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos e também dá aquele like, compartilha para as pessoas que você acha que também precisam de todo esse conteúdo. Bom, e o que esse assunto de mindset tem a ver com o The Rose Meditation? Tem tudo a ver. Afinal, aqui dentro do The Rose Meditation, a gente trabalha, entre outras coisas, com hábitos, com comportamentos, como que esses hábitos são desenvolvidos, como que você pode transformá-los e adaptar-se às mudanças que estão acontecendo na sua vida para mais sucesso, para você ter mais saúde, para você ter mais leveza, mais descontração. Então, de diversas formas, utilizar esses hábitos em comportamentos em prol de si mesmo. E para começar o assunto de hoje, eu quero trazer para vocês uma frase do professor De Rose, que é a seguinte: obstáculos e dificuldades fazem parte da vida, e a vida é a arte de superá-los. O que será que essa frase queria dizer? Quer dizer, pura e simplesmente, que os desafios, os problemas, as crises, elas vão existir. E a verdade é que se nós não tivermos essas coisas no nosso dia a dia, ela fica sem graça, fica sem cor e a gente vai dar um jeito de achar um desafio, um problema para ser resolvido. Porque isso faz parte da nossa natureza. Nós queremos evoluir, nós queremos crescer, nós queremos nos superar. Então, faz parte o tempo inteiro, seja na sua vida profissional, seja na sua vida afetiva, seja na sua vida pessoal, isso vai acontecer, vão surgir desafios. Agora, o que você pode fazer de diferente frente a esses desafios? Agora pensando, aí relembrando a sua vida, provavelmente você já superou várias coisas, já conquistou várias coisas, e aí para pensar em como que você lidou com esses desafios. Você pode seguir de várias formas, você pode ser tanto uma pessoa que olha aquele desafio, sofre com ele, se lamenta, reclama, até conseguir conquistar aquilo, até superar aquele desafio que aconteceu. Ou você pode ser uma pessoa que encara aquele desafio e olha para, ok, vou ter que resolver. Como eu vou fazer isso acontecer? Pensar, se planejar, não ficar reclamando, mas utilizar a sua energia para fazer as coisas acontecerem. Trabalhar para que você leve aqueles dias de desafio de forma mais leve, mais descontraída. E em ambos os caminhos, provavelmente vocês vão chegar ali a resultados de superação, de conquista, de resolução. Mas pode ser um caminho bem difícil ou pode ser um caminho mais fácil, mais leve. E vai depender de como você se comporta frente a esses desafios. Como é a forma como você enxerga eles, como você pensa com cada coisa, cada probleminha que aparece ali naquele caminho. Isso está muito ligado com o seu mindset, com o seu modelo mental. E nós já falamos sobre isso nos vídeos anteriores, mas eu queria ressaltar isso aqui novamente. Vão ter sim ambientes e momentos na sua vida que não necessariamente você precisa mudar a sua forma de pensar. Mas especialmente frente a obstáculos e a desafios, é importante que você perceba como que você pensa, quais são os seus primeiros pensamentos, como que você lida com tudo aquilo e verificar se está te prejudicando, né, naquele caminho difícil, ou se está te levando por um caminho mais leve, mais prazeroso, inclusive. E aí, muitas pessoas, quando a gente fala isso, pensam assim, mas eu sou dessa forma, eu não consigo mudar. E a gente já falou lá nos nossos outros encontros que sim, essa mudança é possível. E uma vez que você identifique que aquele mindset está te levando para um caminho mais difícil, você pode parar e analisar como que você pode modificar esse mindset. E aqui eu entro em um outro aspecto, uma outra habilidade que é justamente a adaptação,
o processo de mudança, essa modificação, que é uma das habilidades mais importantes da atualidade e, obviamente, do futuro, inclusive citada inúmeras vezes dentro do Fórum Econômico Mundial como uma habilidade do futuro a qualquer profissional que queira realmente se destacar, se diferenciar no mercado. Por quê? As mudanças, elas acontecem sim ou sim, quer queira ou não. Coisas vão mudar no seu dia a dia, ok? E uma vez que você abraça isso e entende que as mudanças vão vir, que elas vão acontecer, assim como os obstáculos e os desafios, primeiro você enxerga aquilo, né, encara de peito aberto para falar, ok, as mudanças vão acontecer. Como eu lido com aquilo? Primeiro ponto é você entender que sim, as mudanças elas vão gerar um estresse, elas vão gerar uma necessidade de usar mais energia, de você colocar mais atenção naquela mudança que está acontecendo, para você realmente ir adquirindo esse processo de adaptabilidade e vai ficando cada vez mais fácil à medida que você treina isso. Mas o ponto é saber que sim, vai exigir de você um pouco mais de energia, um pouco mais de atenção, inclusive gerar um pouquinho de estresse, que não é algo ruim, a gente vai falar isso em outros momentos aqui. Mas é aquele empurrão para que você tome uma atitude, siga um caminho, faça escolhas, né? Resolva. Então, as mudanças vão acontecer. E assim como os obstáculos, você precisa enxergar aquilo de uma forma que te leve por um caminho mais leve. E você deve estar pensando assim, mas eu não gosto de mudança, eu sofro com elas. Tem muita gente que tem realmente muita dificuldade com mudança. Mas para pensar na sua vida a quantidade de coisas que já mudaram, seja no seu dia a dia, na sua profissão, casa, lugar que você estudou, enfim, pessoas com quem você já se relacionou, quantas mudanças já aconteceram, né? Então para pensar também, assim como a gente fez lá o exercício do desafio. E observa que em muitos casos essas mudanças aconteceram naturalmente, não foi algo que você precisou ali colocar tanta energia. As mudanças elas vão acontecendo, assim como elas vão acontecer também na nossa forma de pensar. Para pensar lá atrás, né? Pega algumas fotos antigas, assim, o pessoal que é um pouco mais velho, olha as roupas, né, que você usava antigamente. Poxa, naquela época você achava que era bonito, hoje talvez você ache um pouquinho brega. Mas são coisas que mudaram, assim como a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar aquilo. O nosso mundo em torno da gente está mudando e a forma como você enxerga determinadas coisas vão mudar. Para pensar, por exemplo, em programas, em propagandas do passado. Por exemplo, o Tom e Jerry, que tinha cenas em que eles estavam fumando, tinham várias cenas de violência que eram um pouquinho mais terríveis e aquilo era aceito para um desenho infantil. Eu assisti muito Tom e Jerry. E hoje em dia, esse tipo de desenho não passa mais, né? Não se coloca para determinada idade ali cigarro, bebida, né? Entre outras coisas. Mas antigamente, tudo bem, era normal. Hoje, não é mais aceito. Isso que eu tô falando é uma coisa muito simples. Mas existem milhares de modelos mentais e de aceitação e de formas de pensar que, sem você perceber, já se modificaram. Ou seja, isso quer dizer que sim, você pode mudar a forma como você enfrenta as mudanças do seu dia a dia, os obstáculos e os desafios. Legal? E para te provar isso, eu quero fazer um exercício para que você consiga ir colocando essa mudança em prática. Então vamos lá, vamos para o primeiro exercício de hoje. Então, lembra de ter papel e caneta na mão, que isso te ajuda a manter um registro de toda essa evolução que a gente vai fazer aqui junto. Para pensar em um desafio, alguma coisa muito legal que você superou, que você resolveu, que você ali chegou num resultado esperado. Tá? Para pensar. E eu quero que você vá elencando como você se sentiu ao longo do processo. Quais foram os sentimentos, o que você falava para as pessoas quando você contava do problema? Você contava para as pessoas, falava bastante sobre ele? Como foi esse processo? Né? E como você se sentia? O sentimento é algo bem importante para você ali resgatar. Quais eram os seus sentimentos? Pensa também quanto tempo você levou para resolver aquilo e como você se sentiu quando você chegou no resultado final, quando você conseguiu resolver aquilo. Sim?
Anota, se quiser, para aqui o vídeo para você conseguir fazer a anotação com mais calma, para refletir mesmo sobre esse último desafio aí que você lembra de ter conquistado, de ter superado. Aí agora que você fez isso, você vai olhar para todas as suas anotações e vai começar a listar o que você poderia ter feito de diferente. Vou trazer um exemplo meu, bem engraçado. Quer dizer, não é tão engraçado assim. Mas quando eu fui fazer vestibular, quando eu era bem novinha, e eu era bastante estressada, ansiosa, né? Vocês vão ouvir eu falando bastante sobre isso porque foi realmente um processo de transformação bastante grande. Mas na época eu achava que eu tinha que incansavelmente estudar, então eu não podia fazer mais nada. Então eu sofria bastante com aquilo. E eu tenho por hábito, já melhorou, mas eu tenho por hábito sofrer por antecedência. Então antes mesmo de começar todo o processo de provas, eu já estava em pânico com tudo que estava por vir, a ponto de passar mal. Então eu tinha problemas de estômago, né? Tive queda de cabelo, tive bastante estresse nessa época e nem estava ainda acontecendo as provas. Mas eu achava que aquela emoção tinha que ficar o tempo inteiro lá em cima para que eu colocasse a devida energia nos meus estudos. E quando eu olho para trás, o quanto que eu estudei, o quanto eu me dediquei, eu fico bastante orgulhosa de tudo aquilo que eu fiz, né? Por toda a dedicação que eu coloquei. Mas quando eu paro para pensar no sofrimento que eu gerava durante o processo, eu penso quanto foi inocência, quanto foi falta de conhecimento, de maturidade, para saber que eu poderia ter feito tudo o que eu fiz e ainda conseguido descansar, ainda conseguido me sentir bem e aproveitado muito mais esse ano, né, que foi o último ano ali do colégio, para fazer o vestibular. Mas não, eu passei por um processo de sofrimento, de uma cobrança intensa em cima de mim mesma, por uma coisa que eu estava fazendo, eu estava conseguindo construir, eu estava estudando, eu estava me dedicando, mas eu olhava aquilo com olhos de que tinha que ser um processo penoso para que fosse válido, né? Para que chegasse lá no final e eu tivesse feito por merecer. Então, isso aí é uma leitura de um desafio, né, bem antigo, que acabei superando, acabou dando tudo certo, passei no vestibular, deu tudo certo. Mas o processo não foi dos melhores. Beleza? Então faz essa avaliação e vai colocando o que você poderia ter feito de diferente ao longo desse processo de superação que você teve. Terminado isso, você vai trazer agora todas essas reflexões para a atualidade e vai pensar em um desafio que você tem nesse instante. Quais são os obstáculos e as dificuldades que você tem nesse desafio de agora? Então, lista ali quais são as dificuldades. E eu quero que você para pensar bem rápido quais são os primeiros pensamentos que lhe vêm à mente quando você olha esses problemas, esses desafios. E aí, para pensar se você está com um mindset fixo ou se você está com um mindset de crescimento frente a isso que agora você vai ter que superar. Sim? Muito bem. E aí, para a gente continuar essa conversa, vai colocando aqui nos comentários tudo o que você pensou, quais foram as suas dúvidas, como é que foi, qual foi o diagnóstico que você fez agora no final, depois de entender o que é um mindset fixo, um mindset de crescimento, como você pode ir fazendo essas mudanças, né, desses moldes mentais. Comenta aqui e se tiver dúvida, a gente vai ficar super feliz em te responder. Legal? Não esquece de curtir, de compartilhar para aquele amigo que precisa também desse conteúdo. E na semana que vem você já vai ouvir aqui um pouquinho mais sobre inteligência corporal e o que raios é isso e como ela influencia o seu cérebro. Então, por hoje é só e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau!